Olá, o meu nome é Carlos Rodrigo e você está assistindo ao canal Contos e Representações. Hoje eu vou contar a segunda parte da história O Crepúsculo dos Deuses, baseado no conto de Richard Garnett. Para quem tiver interesse no primeiro vídeo, eu vou deixar um link na descrição. Anteriormente na nossa história, nós vemos que é o século IV depois de Cristo na região de Cáucaso. A águia que torturava Prometeus por vários milênios acabou caindo sem vida no abismo. As correntes de Prometeus se quebraram sozinhas e Prometeus apresentava sinais de que havia se tornado mortal. Ele acaba encontrando a sacerdotisa de Apolo, Elenco, que, sofrendo perseguição religiosa, procurou por Prometeus em busca de orientação. Bom divertimento! É uma prerrogativa dos deuses que, quando eles falam de uma maneira muito séria, os mortais acabam acreditando. Então, quando Prometeus revelou sua identidade, Elenco acreditou e não precisou de nenhuma outra prova além dos pedaços de correntes que ainda estavam presos aos punhos de Prometeus. Então Prometeus falou: eu vejo que o que está acontecendo, pelo que você me contou, Elenco, é aquilo que eu havia profetizado nos salões do Olimpo, de que Zeus seria superado por um filho, da mesma forma como ele havia superado seu pai. Mas eu não sabia que esse filho já existia e o nome dele era Humano. Só que demorou bastante tempo para o humano se afirmar na Terra. E, pelo que eu vejo, ele praticamente apenas mudou o alvo de idolatração de um para o outro. Mas, de qualquer forma, toda a autoridade dos antigos deuses foi embora, assim como foram as minhas correntes. E o que restou delas, qualquer ferreiro depois irá retirar. Da mesma forma como foi-se embora a minha imortalidade, desde ontem. Então o elenco perguntou: mas você não sofre com a perda da sua imortalidade? E Prometeus respondeu: não, a minha imortalidade foi repleta de dor. E finalmente agora que eu sou mortal, eu não sinto mais dor. E só tem uma coisa que eu receio. E Elenco perguntou: e o que é que você receia, Prometeus? E Prometeus respondeu: é, receio não poder mais contar com a companhia de uma certa mortal. Elenco ficou ruborizada com tal comentário, mas mudou de assunto, apesar que pretendia voltar a ele no futuro. E perguntou: mas então é o homem o criador da divindade? E Prometeus respondeu: o homem ele não é o criador da divindade, mas ele é o seu mantenedor e o destruidor. O homem olha para os deuses e acredita neles, e assim os deuses ficam mais poderosos. Os humanos deixam de adorá-los, e aí os deuses ficam mais fracos. Imagino que nesta época bárbara, os antigos deuses devam viver uma existência fantasmagórica. Mas eu sinto que dias melhores para eles virão. Então Elenco perguntou para Prometeus: mas o que resta então para você, Prometeus? E Prometeus respondeu: para mim agora não resta mais nada. Fui recompensado com a bondade
que eu tive em relação aos humanos, me tornando eu mesmo humano. E agora pretendo viajar por lugares onde Zeus nunca imaginou, e se possível com a querida elenco a meu lado, se ela quiser. Elenco ficou muito contente, já se imaginava viajando por vários lugares junto da companhia de Prometeus. Mas um questionamento rapidamente a fez sair daquelas fantasias. E ela perguntou: mas então, Prometeus, as crenças que eu professava então são menos verdadeiras do que essa nova que surgiu? E Prometeus respondeu: uma crença, se ela é criada através de mentes abertas e corações puros, realmente pode se tornar mais verdadeira. Mas pelo que você me conta, essa nova crença começou meio mal, não é? Se bem que Saturno mutilou o seu pai. E essa foi a Era de Ouro, né? Não é? Então Prometeus e Elenco continuaram conversando e desciam um monte de mãos dadas. E então, quando eles viraram subitamente numa curva, se depararam com aquela multidão que havia perseguido Elenco. A multidão estava saqueando o templo de Apolo. Estátuas eram retiradas e alguns grupos da multidão com martelos quebravam-as. Outros pegavam pergaminhos com textos sagrados e os rasgavam, enquanto também houve outro grupo que foi no jardim de louros que haviam no templo e colocou fogo, que espantava também as aves que também viviam no templo, né? Porém, vasos de ouro e prata de Apolo estavam sendo cuidados por um jovem bispo que tinha ao seu dispor vários jovens eclesiásticos que eram os únicos que estavam armados naquela multidão. Então, havia um grupo que estava carregando a ave que havia torturado Prometeus por todos esses milênios, né? Enquanto eles estavam carregando aquela ave morta e enorme, Prometeus gritou: pelos deuses! E foi em direção à águia. A multidão virou-se perplexa porque não havia entendido nada daquela língua estranha. Então uma pessoa falou: olhem, é a mulher pagã. E outra pessoa falou: com um homem pagão. Elenco se manteve reta e cheia de orgulho devido às suas crenças e por se aceitar da forma que era. Porém, uma pedra atingiu a testa de Prometeus e a testa começou a sangrar. Prometeus olhou para ela sem saber o que fazer. E ela, preocupada com Prometeus, disse para ele: faça como eu estou fazendo. E fez o sinal da cruz. Prometeus fez o sinal da cruz naquela hora com uma habilidade enorme, mesmo nunca tendo realizado tal ato antes. Então a multidão parou. O bispo foi correndo para a frente, falando: sinto o cheiro de um milagre! E começou a falar com Prometeus. Só que Prometeus não entendia nada do que o bispo estava falando e só olhava para a ave. Então o bispo se dirigiu para Elenco e perguntou para ela: você era aquela sacerdotisa de Apolo, não é? E Elenco respondeu: sim. E você saiu desse templo como uma mulher pagã, não é? Sim. E agora retornou como uma mulher cristã? Elenco sentiu um fogo dentro dela, a sua garganta ficou enrijecida e ao mesmo tempo ela ficou preocupada com Prometeus. Então ela apenas fez novamente o sinal da cruz. Então o bispo falou: ah, então milagre!
E quem foi o responsável pela sua conversão, por você abandonar suas antigas crenças? Então o elenco apontou para Prometeus. E o bispo então pergunta para o elenco: Ah, então imagino que ele é um grande inimigo de Zeus. E o elenco falou: não há outro inimigo de Zeus como ele nessa terra. E o bispo ficou contente. Ah, eu sabia que eu conseguia reconhecer um cristão só de olhar. E por que ele não fala a nossa língua? E Elenco respondeu: Ah, é que ele é de um. O martírio dele começou há muito tempo atrás e ele não teve a oportunidade de conhecer a nossa língua. Então o bispo falou: Nossa, um, um mártir da igreja antiga. Que incrível isso! Imagino que ele foi preso e acorrentado. E Elenco falou: sim, as correntes que ele leva nos pulsos são prova disso. Ah, e imagino que ele foi torturado. Sim, ele foi torturado de uma maneira inacreditável. E, e sobreviveu durante esse tempo de uma maneira incrível, né? Excepcional. E ela respondeu: Ah, sim, ele sobreviveu de uma maneira bem sobrenatural. Então o bispo olhou para a águia e falou: Ah, imagino que foi essa águia santa que deve ter ido todo dia levar comida para o Marte. E Elenco falou: realmente a águia visitava todo dia visitava todo dia ele. E então o bispo falou: Ah, e agora que ela cumpriu o seu dever divino, acabou deixando a vida. Ah, é um milagre, é um milagre. Então, virando-se a multidão, o bispo falou: Infiéis, o que vocês estão fazendo? De joelhos! E todos ficaram de joelhos, seguindo o exemplo do bispo. Como suas cabeças estavam viradas para baixo, Elenco rapidamente olhou para Prometeus e falou para ele, né, em grego: Faça esse sinal. E mostrou o sinal da bênção episcopal. Então, quando todos levantaram as cabeças e olharam para Prometeus, Prometeus estava fazendo o sinal da bênção episcopal. Então, fizeram uma passeata, pegaram um carro, uma carruagem enorme aberta e deixaram um novo santo com sua águia e a sua convertida do lado, e também veio o bispo com os vasos de prata e ouro que todo instante ficava vigiando. E a multidão ia atrás, seguindo. Alguns tentavam pegar algumas penas que caíam da águia, e houve 7 representantes de diferentes monastérios que foram tratar com o bispo para ver se eles conseguiam alguns pedaços das correntes do novo santo como relíquias, mas o bispo afugentou todos eles. Então o bispo se virou para Elenco e falou aos ouvidos dela: eu imagino que você é uma jovem bem sensata. Diga ao seu amigo para que ele não fale nada sobre seus sentimentos teológicos. Eu imagino que ele é um homem bem inteligente, mas acho muito difícil ele ficar por dentro de todas as mudanças que houve na igreja recentemente. Então o Elenco prometeu fervorosamente ao bispo que as ideias teológicas de Prometeus ficariam guardadas em segredo. Mas ao mesmo tempo, Elenco começou a se questionar sobre quem ela estava sendo, pois durante toda a sua vida ela havia sido fiel e devota dos deuses.
E ela tinha largado todas essas crenças por causa do homem que ela agora amava.